Bom, pessoal, vamos para a lição de número 3, os nossos estudos nas cartas pastorais, tá certo? Da nossa revista. Hoje a nossa lição de número 3, aula 3, que vai tratar sobre a eficácia da graça de Deus. Tá ok? Então, nessa lição, o objetivo da mesma é entender o chamado de Deus na vida de Paulo, dessa graça eficaz na vida de Paulo, né, do grande perseguidor que ele foi da igreja, e depois da conversão, do efeito dessa graça eficaz na vida de Paulo. Ele pode ser o grande nome depois de Jesus Cristo com relação à propagação do Evangelho. Ok? Então, como isso se relaciona com a nossa vida, com o nosso chamado, com a nossa conversão, graça essa que se manifestou também em nós por meio de Cristo Jesus, na vida da igreja, na vida da liderança, tá certo? Então todos estávamos na mesma condição de Paulo, pecadores perdidos. Então Paulo vai iniciar a carta falando dessa graça eficácia, dessa experiência, dessa graça em especial na vida do apóstolo Paulo, quando ele diz que era grato a Deus, no verso 12, ele reconhecia a gratidão, porque foi Deus quem o capacitou, foi Deus que deu força a Paulo para pregar o Evangelho, né? Para confiar a ele o Evangelho, pela qual ele viveu e ele pregou. Então ele fala dessa capacitação dada por Deus por meio do seu Espírito, mediante a obra de Cristo, tá certo? Cristo, ele chama de Cristo o meu capacitador, tá certo? Então, revelando essa trindade envolvida nessa capacitação de Paulo, mas também a capacitação de todos nós que compomos a igreja do Senhor. O Espírito nos fortalecendo, o Espírito nos capacitando, nos dando ousadia, nos dando graça, para que possamos não olhar para trás, para que não possamos, desistir da caminhada, desistir das lutas, desistir de defender a fé cristã, de propagar também a fé cristã. Então, Paulo entendia que Cristo era o seu capacitador, Cristo é aquele que o qualificou para esta obra. E aí, no verso 13, ele vai contar um pouco da sua vida, né? Ele vai falar um pouco do seu chamado recebido pelo Senhor. E aí ele fala do que ele era antes, tá? E revelando que essa graça, por tudo que ele era, blasfemo, perseguidor, insolente, né? Injuriador, arrogante, prepotente, mas ele fala que Cristo o transformou, né? E a partir daí ele entendia, ele vai dizer isso aos Filipenses, que entendia tudo isso como Pedro, né? Para essa questão da arrogância, do conhecimento pelo conhecimento. Então Paulo, ele se tornou esse grande homem capacitado pelo Senhor, mas ele se descreve nas suas qualificações morais de uma forma bem negativa, dizendo que dos pecadores ele era o principal, ele era o primeiro. Se colocando nessa posição, Paulo entendia que o sucesso não era dele, o sucesso era do Senhor, era o Senhor que o capacitou para isso. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento logo, onde Paulo, né, com alguns adjetivos de alguma forma negativos, se coloca como aquele pelo qual a graça de Deus foi derramada sobre ele, e vai também falar sobre todos os pecadores, tá certo? Então, Deus não concedeu a Paulo o que ele merecia, né? Ele merecia a condenação, como todos nós também, né, que estamos nesse mesmo barco, né? Mas Deus concedeu a ele a graça, aquilo que ele precisava para poder
viver uma vida na presença de Deus e também para poder pregar o Evangelho, para fazer a obra do Senhor. Então, esse primeiro ponto, versículo 13 do capítulo de número 1, tá certo? Paulo vai falar um pouco sobre ele, para, de alguma forma, exaltar e dignificar a graça de Deus na sua vida. Ele também fala dessa graça que transborda, no verso 14, tá certo? Que se manifestou na sua vida, perdoando os seus pecados. E Paulo tinha consciência dessa questão. Paulo, ele deixa entender no texto, de uma forma clara e objetiva, que ele sabia quem ele era, que situação ele estava. Isso é muito importante também para a nossa vida com Deus, Saber que nós não somos merecedores, mesmo sendo chamados pelo Senhor, a glória é do Senhor. Temos que ter muito cuidado, principalmente aqueles que estão em posição de liderança, Muitas vezes o ego se inflama, o ego se exalta, a pessoa perde o controle, tá certo? E de alguma forma toma o lugar de Deus, no que tange a isso, nessa tomada de decisões, eles vai se perdendo, como se perdeu Saul, que de alguma forma Deus o chamou e ele foi, durante o seu ministério, foi se perdendo, até tomando algumas atitudes em nome do próprio Deus, mas que Deus não validava essas tomadas de postura que Saul tomou. Então há uma preocupação de Paulo em exaltar essa graça, em exaltar essa capacitação do Senhor. Há uma preocupação de Paulo, mas ele de entender também, de nos fazer entender, e um deles também era Timóteo, que essa graça ela é imerecida, essa capacitação foi Deus que deu, foi Deus que fez. Então a glória é do Senhor. Então Paulo vai falar sobre isso, tá certo? Fala dessa graça que transborda. Aí no verso 14 diz: fiel é a palavra. Então Paulo vai falar dessa confiabilidade das Escrituras, E é muito importante nós termos convicção do que a Bíblia é, principalmente quem está numa posição de liderança, saber, o valor que a Bíblia tem, porque nós estamos vivendo hoje, no século XXI, uma total distorção, das Escrituras, uma banalização, alguns querendo até reinterpretar, desconstruir a Bíblia, e tentar colocar remendo na Bíblia, dizer que a Bíblia é incompleta, é errante, é falível, ela não é autoridade máxima, e nós vemos os prejuízos, para a cristandade, até mesmo para a propagação do Evangelho. Então há uma preocupação de Paulo também falar dessa fidelidade das Escrituras, tanto para salvar, tanto também para permanecer em santificação, tá certo? Precisamos da palavra, tá certo? Então é importante isso, de ter essa convicção do que a Bíblia é, o papel da Bíblia na vida do obreiro, na vida da igreja. Então Paulo vai ter essa preocupação, quando ele diz: fiel é a palavra, ou seja, Deus vai cumprir a palavra, tá certo? É muito importante esse entendimento, tá certo? Então Paulo sofria as acusações, as injustiças, as infâmias, tá certo? Tentando reprovar seu ministério, as pessoas que os falsos mestres queriam rechaçar o apóstolo, mas Paulo vai dizer que ele está alicerçado nas Escrituras, tá certo? Então, ele diz que fiel é a palavra. Então é muito importante isso. Então Paulo vai transmitir isso a Timóteo de uma forma bem clara, para que também ele possa, percorrer essa caminhada com essa convicção, com esse chamado,
com esse poder capacitador, que nos momentos de adversidade, o homem se enfraquece e ele precisa buscar em Deus esse renovo, essa capacitação, esse ministério, né? Restaurar seu ministério. Então é muito importante. Paulo também vai falar no verso 16 sobre a paciência de Cristo para com o pecador, a questão da longanimidade. Então Paulo vai tratar isso, tá certo? Que Deus é longânimo, que Deus não se satisfaz, não se alegra com a morte de ninguém, tá certo? E a partir daí Paulo vai falar dessa longanimidade e dizendo que Deus concede a vida eterna a todos aqueles que creem em Cristo, tá certo? Terão vida eterna, vida na eternidade e vida já presente, né? Vivenciando essa vida, tá certo? Vivenciando essa vida no reino. Então é muito importante. Eu sempre digo que no reino nós já estamos vivendo esse reino, recebemos as bênçãos desse reino, recebemos as bênçãos desse doador. É muito importante entender que o reino não é apenas uma coisa futurista, não é uma coisa escatológica, mas ela é vivenciada a partir do momento que Jesus chega e estabelece o seu reino entre nós e ascende aos céus e deixa, né, deixa a promessa dessa plenitude desse reino na sua volta, no seu retorno, tá certo? É muito importante também que venhamos falar sobre essa questão, né, do reino, tá certo? Aí ele vai dizer no verso 17, né, no verso 16 ele fala dessa vida eterna para todos quanto aqueles que creem em Cristo, tá certo? Mas também de uma vida em toda a sua plenitude, vivenciada pela questão da santificação. Tá? Então é possível, pastor, viver em satisfação, com alegria? Sim, sim, porque essa alegria ela não é circunstancial, essa alegria ela não é periférica, essa alegria ela vem de Deus, vem de Deus para o coração dos salvos e salvas em Cristo Jesus. Tá? Então Paulo vai falar dessa questão e vai dizer que tudo isso, né, essa fidelidade das Escrituras, da paciência de Deus com o pecador, para que tudo redunde em glória a Deus, né? Para que Ele seja adorado. O verso 17, Paulo vai falar isso, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos de séculos. Amém. Então, é o ápice, é justamente isso. A honra e a glória seja dada a Deus. Um Deus para toda a glória, né? E toda essa instrumentalização, né, no processo da salvação, que dá continuidade no processo da santificação, é Deus agindo, né? É Deus operando, é Deus salvando, é Deus dando vida, é Deus dando graça, para que as pessoas possam viver em harmonia entre céus e terra. Então é muito importante essa questão. No verso 18 ao 20, no capítulo 1, Paulo retoma, né? Ele retoma os versos 3 ao 7 do mesmo capítulo, tá certo? E falando, dando menos importância ao potencial de Timóteo para obter sucesso como representante de Paulo e enfatizando a fidelidade de Timóteo a Cristo, tá certo? Então é muito importante essa questão. Então o serviço cristão, ele não é feito por fazer, tá certo? E Paulo vai dizer no final da carta, na segunda carta, Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então naquele momento Paulo estava dizendo que o Senhor tinha sido fiel com ele, né? O Senhor tinha dado, e ele também tinha sido fiel com o Senhor. Mas primeiro é o Senhor que é fiel conosco, né? Para que a glória seja dele. Então Paulo vai tratar, né, menos com a personalidade de Timóteo, pelo avanço que Timóteo estava tendo ministerialmente, mas com relação a essa fidelidade. E aí nós podemos também refletir sobre essa questão do ativismo. Nós achamos que fazer muita coisa para Deus, Deus está se agradando, Deus é glorificado. E não são poucos que dizem: isso aqui é para a glória de Deus.
É claro que nós não somos juízes de ninguém e o coração é uma terra que ninguém, né, pode pisar, né? Nesse sentido, é uma terra que oculta, mas que Deus conhece as motivações. E Paulo, ele entende que a fidelidade de Timóteo a Tito, assim como ele, Paulo, for fiel, é muito importante, né? Quando nós somos fiéis ao Senhor, consequentemente seremos fiéis à sua palavra, porque é nela que vamos encontrar a nossa comunicação com Deus, as nossas instruções para uma liturgia verdadeira, não para uma liturgia focada no eu, mas uma liturgia focada no tu, no Senhor, né? Então é uma liturgia, porque a liturgia é um processo também de adoração, né? Na verdade, é um processo de culto. A liturgia é o serviço de adoração. Então fomos chamados para adorar. Então há uma preocupação de Paulo de dar ênfase à fidelidade à palavra, fala da paciência de Cristo para com o pecador, e também fazendo que tudo isso redunde em glória de Deus. Então, quando eu prego o Evangelho, eu falo da palavra, eu busco falar do amor de Deus, né? Eu estou vivenciando esse Evangelho. Então, é muito importante que tenhamos essa percepção, e Paulo vai falar também de se batalhar pela fé, né? Do verso 18 ao 20, ok? Então, essa fidelidade de Timóteo a Cristo é muito importante, mas quando Paulo fala dessa batalha pela fé, ele vai contrastar com dois membros ainda, no verso 19, que vieram naufragar na fé. Certo? Então, o que nós temos que entender com esse exemplo? Fugir de muitos modismos, né? Muitas vezes a gente, em nome de um crescimento muito ativo, nós podemos cair na relatividade, nós podemos cair na questão pragmática, nós podemos usar os meios para atingir os fins, né? Então, nós podemos usar de artifícios que muitas vezes não tem a chancela das Escrituras. Então, ou seja, né, os fins justificam os meios. Temos que ter cuidado com isso, né? Temos que ter cuidado porque o importante, o resultado é importante, mas o que é mais importante é como se chega a esses resultados. Se esses resultados eles têm uma base, se essa igreja ela está fundamentada. Porque se ela não tiver solidificado, se ela não tiver como fundamento a pedra angular que é chamada Jesus Cristo, ela vai perecer, ela vai ruir, né, pelas tempestades, pelas chuvas, pelos ventos, e vai ser desgastada pelo sol, né, o sol da humanidade, o sol, né, das lutas e dos problemas. Então, é muito importante também falar sobre isso, e a Carla vai falar, tá certo? E eu sempre digo que na vida cristã precisamos ter equilíbrio. Um equilíbrio espiritual, um equilíbrio mental, porque a caminhada ela é árdua. Eu já vi muita gente correndo, né, nesse ativismo e esqueceu de cuidar da sua vida espiritual, esqueceu de cuidar da sua casa, esqueceu de cuidar da sua família, né? E aí o ministério dela foi um fracasso. Então, pessoal, são nas Escrituras que nós encontraremos os modelos pelos quais Deus quer que nós possamos, né, de alguma forma, nos identificar com eles e ter um trabalho, e fazer um trabalho sadio, um trabalho onde as Escrituras é o norte, né? Um trabalho que eu digo, uma liderança, tá certo? Uma liderança forte, ela parte da leitura das Escrituras, do estudo das Escrituras e de uma vida de oração. Não está desassociado a leitura e a oração. Elas não são duas forças antagônicas. Elas em conjunto, elas vão potencializar o seu ministério, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, e você será um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor e de alguma forma contribuir para o crescimento. Então a gente precisa estar bem mentalmente, espiritualmente.
tá certo? Então Paulo vai tratar dessas questões, dessa importância, porque sabia que a importunação a Timóteo era algo muito sério e Paulo se preocupava também com a vida espiritual de Timóteo, tá certo? Então eu encerro essa aula de número 3, a gente fica para a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.